temos aqui à vista a consequência de um descortiçamento mal efetuado, em que foi atingido o entrecasco, a ferida nunca fechou. Portanto, estamos a ver aqui o tecido cicatricial a querer fechar, mas não conseguiu chegar a tempo, e aqui a ferida ainda é maior, ainda é mais larga. Portanto, o que acontece é que, havendo aqui este buraco, a água escorre por aqui assim e vai se acumular aqui no fundo. Este tecido, entretanto, devido à ação da chuva, começa a morrer, portanto é tecido morto, é um tecido mole, que é facilmente o alvo de ataque de cerambicídeos e é uma árvore que a médio prazo naturalmente será removida. De momento ainda não a removemos, primeiro porque não é uma doença, o carvão do entrecasco não passará facilmente para árvores sãs, desde que tenhamos os cuidados de podas e descortiçamentos bem feitos, e portanto será uma árvore para manter no sistema, e também porque os sobreiros e as azinheiras, além da função produtiva, também têm outras funções importantes, como a proteção do solo, a proteção contra a chuva, o ensombramento do sobreiro, que nas primeiras fases de vida é uma planta de meia sombra. Portanto, de momento ainda vamos manter, vamos monitorizar e quando acharmos oportuno ela será retirada. O que é importante referir é que quando retirarmos esta, já esteja assegurado um novo sobreiro para o substituir. Aconselhamos a utilização de álcool a 70% para o material das podas. Poderá ser ao início, não de árvore para árvore, mas quando virmos uma árvore com sintomas e exudações, nesse caso, antes de passar para outra árvore, portanto, desinfetarmos. Quando se muda de folha, portanto, passamos de uma área para outra área, e ao final do dia de trabalho. Portanto, são estas 3 situações em que é necessário fazer-se a desinfecção. Uma poda bem feita não deve diminuir o potencial produtivo da árvore, não deve diminuir o período de exploração económica e não deve afetar a vitalidade de cada árvore. A fitóftora é causada por um organismo semelhante a um fungo, mas que é um homiceta, que causa doença radicular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um organismo que está no solo e nas raízes atacadas e que vai alastrando via raízes e via solo infectado. A grande questão é que quando existe água livre no sistema, portanto, quando há uma grande chuvada, ao fim de 24, 48 horas, a fitóftora está completamente ativa e começa a produzir esporos, chamados zoósporos, que são esporos móveis e que têm uma capacidade de se mover nessas águas de escorrência e que vão infectar as árvores à volta. A fitóftora é uma doença lenta e dissimulada ou escondida. Porquê? Porque nós pensamos, é um organismo que ataca, então porquê é que a gente não o vê? É porque a fitóftora é uma doença radicular e, na verdade, está dentro das raízes, dentro das células. Não se vê, a fitóftora não se vê assim, só se vê no laboratório. O que é que nós vemos aqui? Vemos as consequências dos estragos que a fitóftora fez nas raízes. Portanto, quando nós começamos a ver que a árvore tem sintoma de esfoliação, quando as folhas começam a ficar amareladas, aí podemos começar a suspeitar que poderá haver fitóftora no local. A coisa mais importante é detectar os focos de infecção. Porquê? Porque a única arma que nós temos mesmo é fazer uma detecção precoce da doença. Visto que é uma doença que pode estar a atacar o montado há anos e nós só sabemos que ela está lá no dia em que, por acaso, depois de um verão muito quente, a árvore entrou em colapso e de repente morreu e ficou com as folhas secas e nós chamamos, temos um sintoma de morte súbita. Mas
essa morte súbita que se tornou visível, já lá estava, a árvore já estava a ser atacada há muitos anos. O que é que nós podemos fazer? Uma das coisas, não temos muito a que recorrer, mas podemos fazer uma coisa que é avisar todos os trabalhadores da herdade de que aquela zona está infectada, por exemplo, vedar a zona ou impedir que o gado tenha acesso a essa zona e tentarmos reduzir ao máximo a entrada de máquinas, de carros, todas as intervenções no solo serem reduzidas, portanto não fazermos lavouras, nem fazemos só corte no máximo da vegetação em cima, portanto com roçadoras. E se for mesmo necessário abater as árvores, recomendamos que não arranquem também as raízes afetadas, porque isso ainda é pior, porque estamos também a espalhar mais a infecção, porque estamos a trazer raízes, apesar de a gente conseguir arrancar as raízes grossas, ficam imensas raízes finas no local, que não vamos conseguir eliminar. Portanto, o melhor é fazer um mínimo de intervenção. E uma das formas que nós temos de combater a fitóftora será evitarmos escorrências e evitarmos a erosão do solo. Temos que tentar que a planta ou o montado esteja nas melhores condições, tanto em termos de planta, fisiológico, como em termos microbiológicos, e que tenha muita diversidade, porque quanto mais diversidade, mais protegida está. É sempre aconselhável melhorar a estrutura do solo. Podemos usar ou aplicar matéria orgânica compostada ou fazer outras práticas que ajudem a fixar matéria orgânica no solo. Uma das formas, por exemplo, instalando uma pastagem permanente. Porque, além de a pastagem permanente, além de ter as próprias simbioses que estão nas leguminosas, que também ajudam a proteger contra a fitóftora, o facto da cobertura, do solo estar a ter uma cobertura, também vai aumentar a matéria orgânica. E até pode ser feito, ou deveria ser feito, não com o objetivo de ser pastado, mas apenas faixas que protejam o solo, diminuindo a erosão. Este projeto conta com a contribuição do Programa LIFE da União Europeia.